É do Futebol Clube do Porto para não ter de escolher entre o clube do pai e o do padrasto. Conheceu dois dos maiores ídolos da sua vida, Nelson Mandela e Muhammad Ali. E foi quando viu o antigo pugilista que soube que ia ganhar uma medalha olímpica. Mas o sonho começou quando foi homenageado aos 12 anos por António Simões. Seja bem-vindo ao Cultura Tática. Esta semana o convidado do António Simões é o Nuno Delgado. Muito obrigado pela sua presença, Nuno. António, antes de mais, é sempre bom estar aqui consigo e é bom revê-lo e de saúde. De onde é que vem esta admiração que tem pelo Nuno Delgado? Bom, obrigadíssimo, já estou de regresso. É interessante, há muito que eu tinha pensado no Nuno. Traz o regresso, que é um acrescento de prazer estar aqui. Em primeiro lugar, dizer ao Nuno o seguinte: acompanhei a carreira, conheço a carreira, sei que é um homem medalhado, sei que é uma referência deste país. E admiro por isso, mas admiro sobretudo por aquilo que resolveu fazer depois de deixar de ser atleta. Foi dar de si o seu conhecimento, a sua experiência, o seu saber e estimular jovens para a prática do desporto. E nesse ponto eu tenho uma crescente admiração, porque é assim que o país tem que fazer, sem complexo de que tem que usar no bom sentido das referências. O meu amigo é uma referência. Portanto, eu estou muito contente por ter aceito o convite de estar aqui connosco. Bom, António, antes de mais, muito obrigado pelas suas palavras. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui num programa com um dos meus grandes mestres. O António não sabe, mas eu vou-lhe confidenciar que com 12 anos, na Casa de Benfica de Santarém, que foi o primeiro clube que eu representei, fui homenageado pelo o presidente do Benfica na altura, o Manuel Damasio, e o António era uma das glórias do Benfica que acompanhou nessa comitiva e que me tocou com as suas palavras, com a sua emoção, com esta dignidade que o acompanha. E, portanto, tudo aquilo que disse relativamente à minha pessoa, eu posso lhe responder dizendo que tive grandes mestres. E, nesse sentido, simbolicamente, gostava de lhe oferecer um pequeno símbolo que será a primeira pessoa em Portugal a recebê-lo. Este cinto, que é um cinto branco, é o cinto que representa aquilo que nós sentimos. É tão bonito. É verdade. Faço-me o favor de filmar. Aquilo que nós sentimos que falta no desporto de formação, que é o respeito. E, no fundo, o cinto de judo simboliza uma responsabilidade acrescida. E o judo, por acaso, até é a única modalidade olímpica que tem uma coisa chamada doping moral. Ou seja, se a nossa querida Telma Monteiro não tivesse cumprimentado com uma vénia o seu adversário, ela tinha perdido a medalha olímpica. E eu acho que é esse exemplo que temos que conseguir trazer de volta ao nosso desporto, ao desporto que se fazia no seu tempo e aquele que eu admiro e que me fez sonhar um dia chegar aos Jogos Olímpicos. Muito bem. Desconhecia por completo. Andamos sempre a aprender. Então, nesse campo... Deve ter tocado muitas pessoas, deve ter servido muito exemplo, como o Nuno hoje em dia serve certamente para os mais jovens, que se calhar vão buscar, se calhar não tanto o seu passado enquanto judoca e enquanto a medalha, aquela primeira medalha que conquistou para Portugal nos Jogos de Sydney, mas se calhar vão buscar o seu exemplo atual, como o Nuno é atualmente. Consegue ver isso? Ou não? Como António bem dizia no início do programa, eu hoje em dia tenho mais orgulho nessas medalhas, as medalhas do dia-a-dia, as medalhas das conquistas que conseguimos impregnar em jovens que querem ser campeões e que acreditam, através de nós, que podem ser campeões. Porque a medalha olímpica foi algo muito especial e que eu guardo com muito carinho, foi um sonho de criança.
mas que já é não algo sonho lá estar, quanto mais ganhar uma medalha, deve ser algo efêmero que acontece, que tem um impacto muito forte, é uma paixão no fundo. Mas o trabalho que fazemos com os nossos alunos é um amor, portanto é um sentimento contínuo e que fica para toda a vida. Até por esses exemplos que falou agora aqui do judo, sente que as crianças de hoje têm também elas logo desde cedo falta de fair play, de falta de cultura de valores? Olha, eu não acredito muito na palavra fair play, porque a palavra fair play foge um bocadinho àquilo que é o movimento desportivo e a competição. É uma coisa externa. Eu acredito muito mais neste tipo de simbologia em que o judoca, o futebolista, o nadador jovem move-se por valores e acredita que ir à competição não é o fim, mas sim o meio para ser uma pessoa melhor e mais desenvolvida. Aí nunca perde. Se ele estiver focado no golo, na medalha, obviamente vai ter que se habituar a perder, porque na alta competição nós sabemos que para ser bom e para ser grande é preciso perder muitas vezes. Nós temos esses exemplos até dos pais, o comportamento dos pais, não sei se no judo isso também acontece, mas no futebol acontece e algumas vezes, noutras modalidades também. Até que ponto esses valores que não são incutidos às crianças, porque não são os valores atuais do desporto, basta ligar a televisão ou ler os jornais e esses valores claramente não existem. Como é que uma criança chega às suas mãos sem esses valores e é obrigatório, por exemplo, nesse valor que falou da questão de cumprimentar o adversário, como é que se educa uma criança para fazer isto, por exemplo? Eu penso que com alguma responsabilidade e profissionalismo. Eu sou um profissional da área da educação e do desporto. E os pais, quando vão ao médico e o médico receita, prescreve um medicamento, os pais não vão se pôr a falar de medicina com o médico. E hoje em dia, um treinador é um médico de vida. Portanto, é alguém que nos incute valores, que nos incute princípios e que tem conhecimento científico para o fazer. E, nesse sentido, é importante que também o profissional do desporto e da motricidade humana, eu não gosto muito de usar a palavra educação física, sim. Mas um profissional desta área tem que saber impor também o seu conhecimento. Às vezes é preciso puxar dos galões, não é? Exatamente, puxar dos galões e exigir aos pais que, no fundo, cada um cumpra o seu papel. O papel do pai é amar, é acarinhar e é confiar num profissional, depois vai desenvolver o seu trabalho. Eu acrescentaria o seguinte, uma frase do professor Manuel Sérgio que é extraordinária, que é uma grande referência no desporto. Dizia que o treinador tem que ser educativo. Não chega a ter conhecimento, porque o conhecimento hoje é para todos. Não, hoje, se há desconhecimento é porque a pessoa é preguiçosa. Está tudo aí ao alcance. E depois, é claro, conta o estímulo, a vontade e por aí afora. É por isso que alguns fazem uma carreira melhor que outros. Mas ser educativo. Cada vez mais, o desporto tem que, na pessoa do treinador, tem que saber educar aqueles jovens. E quando eu digo educar, num âmbito muito mais abrangente. Educar para competir, para ganhar e por tudo isso. Esse é também o último objetivo. Ora, aí está. Não faz sentido que a vida não tenha esse objetivo. Com certeza que sim. Cada vez mais o mundo é competitivo e nós, os treinadores, temos que perceber isso. Agora, ao mesmo tempo, o miúdo tem que ser educado. Na forma de respeitar o adversário, na forma de competir, na forma até como é que ele se relaciona, eu não disse isso, quando ganha e quando não ganha. Portanto, tudo isso é muito educativo e a experiência que o Nuno tem. Eu fico contentíssimo quando tenho conhecimento de pessoas como temos outros. Fazem isso. O país necessita, não é só o país desportivo, o país civil. Sem dúvida. Não é? O cívico. E para mim, eu não me canso de falar sobre isso. Também já tenho idade para ter juízo, não é verdade, para falar sobre essas coisas. Nuno, como é que tendo em consideração que o Nuno tem, obviamente, uma ínfima parte apenas de jovens que lhe vão parar às mãos, como é que se pode combater este flagelo e, então, retirando a palavra fair play, da falta de valores no desporto em Portugal? Ora bem, existem, para mim, 3 dimensões da atividade desportiva, que são o alto rendimento, que eu e o António
estivemos lá, foram muito poucos, são muito poucos aqueles que chegam ao alto rendimento, e quando eu falo de alto rendimento, falo em alguém que com os seus resultados acrescenta valor, ou seja, que se pode tornar profissional e viver dessa atividade. Até lá isso não é alto rendimento. E é preciso pôr isso bem claro em cima da mesa, porque há muitas pessoas que, há pouco estávamos aqui a falar sobre isso, não é? Depois temos a dimensão do aperfeiçoamento, que é aquilo que todos nós estamos a fazer a vida toda, não é? E depois temos a dimensão da formação. Portanto, estas são as 3 grandes dimensões, sendo que, para mim, a escola é o local fundamental para incutir estas práticas. É verdade que a Escola de Judo, neste momento, trabalha com cerca de 1.200 crianças. Temos, portanto, no nosso clube, 1.300 crianças a praticar judo e outras atividades, mas também nós encontramos outras soluções, trabalhamos com municípios e temos cerca de 5.000 crianças envolvidas em programas escolares que trabalham exatamente estes valores no ensino pré-escolar e primário, que é realmente onde a gente pode fazer a diferença. Mas eu acredito que vamos chegar muito mais longe e, portanto, este exemplo é mais um. Eu aprendi com o futebol, com o rugby, ainda ontem estive há pouco com o Tomás Moraes, pessoa que também, com quem aprendi muito, e temos que partilhar. Portanto, não há nenhum desporto melhor do que outro. É verdade que o futebol, sem dúvida nenhuma, que é a nossa bandeira e é um desporto de referência que tem feito um trabalho extraordinário, mas também precisa, de vez em quando, de se reconstruir e ir buscando coisas que fazem sentido. Felizmente, tendo em conta o ambiente crispado que existe em Portugal quando se trata de futebol, os jogadores continuam-se a respeitar. Parabéns. Se os jogadores, cuja personalidade fosse de grande fragilidade, e seguissem cegamente, ou mesmo sem ser cegamente, aquilo que é o discurso do dirigente, vive uma batalha campal em todos os jogos. Os jogadores tudo fazem nesse sentido, às vezes com um lado artístico do fim da falta, de ganhar a falta, talvez é outra. Isso já não tem nada a ver com fair play, mas tem a ver com, digo eu, formação desportiva. Fora disso, os jogadores respeitam-se muito mais que qualquer outros agentes. E vale a pena falar disto e registrar, porque parece que os jogadores estão todos eles enfiados neste panorama extremamente desagradável que nós estamos a atravessar. Não é verdade. E muitas das coisas que o futebol foi buscar as outras modalidades. Isto é verdade. Muitos não só dos comportamentos, até da própria evolução do futebol, teve muito a ver com outros desportos, que foram primeiros que o próprio futebol, que tem uma dimensão que a gente conhece e não há nada a fazer, mas que é preciso dar, se calhar, um passo para trás neste momento, para depois darmos 2 para a frente. Isto não é uma questão de ser moralista, não é nada disso, mas é um facto. Um desses negócios que é muitas vezes citado é a NBA. É verdade que eu não tinha uma paixão enorme pela NBA e pelos comentários do Carlos Barroca. É verdade. Aí está outro meu grande mestre, que se eventualmente o homem aqui desta casa que estiver a ver o programa lá em Hong Kong. Agora está em Hong Kong, não é? Do outro lado do mundo. O Carlos foi outra pessoa que também me inspirou muito. Portanto, eu comecei com o judo, comecei a fazer judo aos 7 anos, mas fui acompanhando a televisão, teve esta oportunidade de nos fazer ver o mundo, não é? E a NBA, todos os fins de semana, era religioso ver as melhores 10 jogadas da semana e acompanhar o Mr. Fantastic, que era o Carlos Barroca. E ele desafiou-me, portanto, através deste carisma, a envolver-me no basquete de rua, 3x3, e cheguei a ir a uma final com os colegas em Belém. O Carlos também era um grande dinamizador de eventos e ele viu-me e disse: este rapaz, este gajo tem ali um talentozinho, pá. E depois, mais tarde, ele vem à minha escola com uns americanos numa campanha que ele fazia de promoção. E lá está, inspirou-me. Tive também um percurso no basquete até sénior e, curiosamente, cheguei a competir em basquete contra o meu clube de judo, que era o Sport Alzésia da Fundo,
eram mais fortes no basquete na altura. E eu saí do treino, fui trocar de roupa e fui jogar basquete contra a minha equipa. Tenho aqui um associado, que eu sou um apaixonado pela NBA, completamente. Eu, quando fui para os Estados Unidos, a NBA com problemas, não sei, vou aqui dizer isto, apenas título informativo. A NBA faliu 2 vezes. E é o aparecimento do Magic com o Larry Bird, de 2 grandes anos, exatamente, 75. Finais dos anos 70 e inícios de 80. Não, já 75, 76, já estavam os dois a jogar. E a NBA, com estes dois, um no Celtics e outro no Lakers, as duas costas, Benfica e Sporting lá do sítio, em basquetebol, levantaram aquilo tudo para pôr a cereja no topo do bolo. Aparece um Michael Jordan. Portanto, e que é o meu início de paixão de ver estes grandes jogadores, estes grandes atletas. Tenho aqui já um parceiro, eu estou a conhecer mais o Nuno, cada vez é mais meu parceiro. Agora vou afastar o Nuno um bocadinho do seu trilho e perguntava-lhe de onde é que aparece essa paixão pelo Futebol Clube do Porto. Ora bem, é engraçado porque o meu pai foi jogador de futebol, jogou no União de Almeirim e ainda chegou a almejar chegar à primeira divisão. E em Cabo Verde ele representava o Sporting Clube da Praia. Portanto, foi dirigente durante muitos anos também, esteve ligado e foi um desportista referenciado. E ele, obviamente, que toda a família delegada é sportinguista. Depois eu vim viver para Portugal, o meu padrasto era benfiquista e fui condicionado pelos dois lados, até que um dia o meu pai, o meu padrasto era um aficionado de futebol e gostava de ver futebol, vimos a final da Taça das Taças que o Porto perdeu com os Juventus, 2-1. E aquela áurea daquela equipa mexeu comigo, eu até chorei no fim do jogo. E eu sou uma pessoa de muitas convicções. E disse, não sou do Benfica nem do Sporting, agora sou do Porto. E ficou. E teve sorte, porque depois apanhou toda a época gloriosa do futebol. É verdade, isso também provavelmente deve ter ajudado para consolidar esse E quanto mais aqui um detalhe, naquele dia em que eu conheci o António Simões, os meus mestres vieram ter comigo e disseram assim, tu amanhã vais ter que dizer viva para o Benfica. Que aquilo é uma coisa de responsabilidade, vê lá que tu és muito irreverente. E eu passei a noite toda a pensar, eu não posso falhar, quer dizer, tenho que cumprir esta responsabilidade, mas eu não posso falhar como o clube. Então o que é que eu decidi fazer? Fiz umas figas. Fiz umas figas para o Benfica. Mas a propósito deste episódio é muito interessante, dizer uma coisa que eu vou correr aqui algum risco de abordar o nome. Que é isto? A escolha que revela uma independência intelectual, que é o que foi o meu amigo que fez, jovem, praticando uma modalidade individual, em que de facto se é confrontado momentos do combate ou no treino, ou em qualquer momento de competição, essa independência de decidir, essa capacidade. Porque é preciso também não só capacidade, mas essa independência intelectual para tomar decisão. Pode ter tido alguma influência já no seu caráter, sendo jovem, para uma modalidade onde de facto é individual e tudo depende naquele momento, é tudo consigo e com o adversário. Acha que já se revelou nessa altura essa independência intelectual e que o ajudou seguramente no seu trajeto como atleta? Eu penso que sim, António, porque eu dificilmente funcionaria bem num desporto de equipa. Eu gosto de assumir a minha responsabilidade e de comprometer-me e não depender de outros. Apesar de que eu sou uma pessoa muito sociável, quer dizer, tenho origens cabo-verdianas e gosto... Logicamente, eu conheço muito bem o teu país e o teu povo, já lá fui várias vezes. E toda a gente viu a chegada do Nuno com a Sport TV, em Cabo Verde. Já me cravo na altura, foi um Sport TV Unha Bronze. É verdade, foi um momento único. Mas no fundo, para dizer o seguinte, eu encontrei no judo essa forma perfeita, porque o judo é um desporto individual, portanto o combate é eu contra ele e portanto costuma-se dizer entram dois e só sai um. Mas o treino e o processo do judo é em família e em conjunto, portanto ninguém consegue treinar judo sozinho.
Eu posso dar um exemplo de que a primeira vez que eu tive uma oportunidade profissional de judo foi, portanto, para um torneio que chamava-se Putin Cup. O presidente da Rússia era e é um grande aficionado do judo, praticante, e criou um evento onde ele chamou os melhores do mundo. E eu fui a esse evento e fiquei em segundo lugar. E recebi o meu primeiro prémio monetário na altura no judo. Isso era uma coisa incrível. Antes ainda da Liga dos Campeões? Ainda antes da Liga dos Campeões. E eu peguei nesse valor e tirei uma parte e ofereci equipamentos ao meu clube. Porque sentia que eles é que foram as pessoas que me levaram até ali. E isso foi muito importante, porque nos momentos em que eu precisei, para poder treinar nas férias, para poder treinar de manhã, eles nunca me abandonaram. O desporto me ensina isto. Os valores. Tudo isto, nós não somos melhores nem piores que os outros, mas temos um capital de experiência naquilo que é a capacidade competitiva, o aprender a ter regras, não é? E respeitar, etc. Acho que nos ajuda muito e reflete-se até um pouco mais tarde a nossa própria formação humana. Sim. E é muito interessante o desporto. Não perder isso, não se pode perder isso. É também o desporto um capital de situações insólitas. O Nuno aqui já referiu algumas, mas temos aqui um livro que o António vai lhe oferecer, que se chama Bola ao Ar, e as histórias mais insólitas do futebol português. Certamente, sendo o judo também um desporto de combate, se calhar também teve algumas situações insólitas na sua carreira. Com certeza que sim. Antes de mais, muito obrigado. Vou ler com muita atenção. Sim, sem dúvida. O desporto e a vida oferecem-nos situações extraordinárias. E muitas vezes é isso que nós guardamos mais do que as medalhas conquistadas. E de situações insólitas, eu conto-lhe duas em particular. Uma, eu quando cheguei à Aldeia Olímpica de Sydney, era um rookie, portanto era a primeira vez que ia estar nos Jogos Olímpicos, estava a caminho de fazer 23 anos e pus tudo em risco, ou seja, eu tinha dito à minha família, aos meus treinadores, a todos, eu não vou fazer mais nada porque eu vou para os Jogos Olímpicos ganhar uma medalha. E como é óbvio, chegando lá havia ansiedade, toda aquela dúvida de, será que eu estou aqui a arriscar mais? E cheguei à Aldeia Olímpica e nas minhas primeiras viagens dentro da Aldeia Olímpica, quem é que eu encontro? Muhammad Ali, que era o meu grande ídolo. Uma pessoa que, para além de ter sido um desportista extraordinário, era uma figura, não é? Tem esta áurea de uma pessoa com cultura e com uma ideia, e isso é que fez dele talvez um dos melhores desportistas de todos os tempos. E quando eu o vi, disse, isto é o sinal, esta medalha não vai mexer. Foi lá falar com ele? Bom, fui lá falar com ele dentro daquilo que é possível. Portanto, havia um conjunto de pessoas à volta dele e, portanto, ele era um dos embaixadores dos Jogos e, portanto, não houve assim uma conversa direta, mas foi um momento marcante. Outro seu ídolo e que ainda hoje veste as suas cores, que é Nelson Mandela. Ora bem. Nelson Mandela foi um trajeto muito importante na minha vida, porque quando eu começo a tentar perceber que existia a necessidade de criar uma escola diferente daquilo que eu encontrei na escola pública, porque eu era um professor de Educação Física, eu fui à escola e no fundo não encontrei aquilo que o professor Manuel Sérgio me tinha ensinado e a tantos outros alunos como o José Mourinho, o Carlos Queiroz. Nós aprendemos a motricidade humana e ainda não se praticava isso na escola. E eu, portanto, saí da escola e decidi criar a minha própria escola, que poderia servir, portanto, de um exemplo crítico positivo do caminho a seguir. E havia a necessidade de mostrar que o judo não era apenas um desporto de luta, mas que poderia ser uma ferramenta pedagógica. E então eu decidi ir à África do Sul. Fomos na altura com o secretário de Estado da altura, Laurentino Dias, e fomos recebidos pela Fundação Nelson Mandela na África do Sul e apresentámos o nosso projeto. O Nelson Mandela na altura já estava bastante debilitado, foram
semanas, talvez meses antes do Campeonato do Mundo, na África do Sul. Em que ele não consegue ir já. Exatamente. E, portanto, vejam bem o exemplo que um campeão, no fundo, que é Nelson Mandela, é de pequenos gestos. Portanto, eu fui à África do Sul, não tinha expectativas nenhumas de o conhecer, eu ia lá para falar com a Fundação e para apresentar o projeto. E acabou por abraçar. Trouxe não um cinto, mas um judogi, um fato de judo, e ele pediu à sua mulher, Graça Machel, para se dirigir ao nosso hotel para receber o judogi e para fazer as honras em seu nome, uma vez de que ele estava já proibido de fazer visitas Por acaso, curiosamente, estive nesse campeonato de 2010. O António, e foi recebido por Nelson Mandela, juntamente com o Cascaroz e o Cristiano Ronaldo. Sim, mas já Muito bastante, sim, sem dúvida. Mas, enfim, quando se fala de Nelson Mandela, nós falamos uma das maiores referências de sempre, e para sempre, na história, enfim, em toda a história, se quisermos, não é? Portanto, a história mundial. E foi um privilégio, é um momento marcante. Cá está outra vez, só o desporto nos proporciona todas estas oportunidades que acabamos sempre a ficar com elas e falar delas com o maior entusiasmo que a medalha que lá temos em casa que nos orgulha, não é? Sem dúvida. Mas isto é que é a vida, a verdadeira vida. É por isso mesmo que o Nuno aqui trouxe esse destaque. Já não temos muito mais tempo, deixa-me só fazer uma última pergunta, claro, Nuno. Conheceu os seus ídolos todos? Teve essa oportunidade ou ainda falta conhecer alguém? Olha, eu ainda estou à espera de conhecer muitos ídolos e nós temos sempre que olhar para a frente e ainda tenho muitos sonhos a concretizar. Portanto, concretizei o sonho da medalha olímpica. Hoje em dia, o meu grande sonho é exatamente que se consiga construir a escola que eu acredito, escola pública, que tenha acesso ao desporto de uma forma integrada, como já existem os conservatórios de música, e que, no fundo, estas experiências que eu e o António estamos aqui a partilhar, que façam parte do cotidiano dos nossos jovens, e posso-vos dizer que acredito que, em breve, essa escola que una o desporto à arte de uma forma inclusiva vai nascer e que possa contribuir de alguma forma para as lacunas que nós temos sentido no desporto e na sociedade portuguesa acima de tudo. António, perante isto, onde é que colocaria o Nuno Delgado a jogar? Nós temos sempre este desafio para o último. Vou-lhe escolher o lugar, mas antes vou dizer isto. Meu amigo, conta comigo, seja para o que for. Estamos juntos. Seja para o que for, em circunstância for. Não me interessa se é às 4 da manhã, se é às 2 da tarde, não interessa. Quando precisar, diga. Eu estou disposto. Para isso que o senhor falou, é uma honra eu poder partilhar a minha experiência consigo e com os outros com esse afim. Muito obrigado. Agora, dizer, quase que aposto que ia colocá-lo numa posição, mas depois desta conversa vai mudar. Mas eu vou-me agarrar ao judo, e vou-lhe dar a posição do bom comportamento sem deixar jogar. Ou seja, defesa central. Não, tem que mandar ao chão sem falta, que era exatamente o que ele fazia no judo, mandar ao chão sem falta. E, portanto, sendo assim, eu acho que lhe arranjo ali, no meio caminho, um 6, em que se diz, bem, quer passar por aqui, tem contato comigo. Esta seria a posição. Contem comigo, então. Muito obrigado pela sua presença neste Cultura Tática, que regressa, então, com o Nuno Delgado. O António, muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Tenho-te agradecer. E temos encontro marcado daqui a 15 dias com mais uma figura ilustre da sociedade portuguesa. Até lá, já sabe. Fique bem, fique com a Sport TV.